roadmap, tá? Eu não sei porque que não tá funcionando, vamos ver. Hã, agora sim, boa. Então vamos dar uma olhadinha no nosso roadmap. Então hoje temos a nova área, né, na verdade a gente vai usar a área de Giants Cave para um novo spot, né, as áreas que não estavam sendo usadas, mais na parte de baixo lá, eu vou mostrar para vocês e vou falar para vocês como é que funciona também, tá. Então uma nova área que é para o solo player basicamente, ou para menores PTs, enfim, para players mais fracos, né. A gente lançou recentemente Fairylands, né, que é um spot basicamente dominado por PT, né, feito para PT, então para o player que joga um pouquinho mais solo, não quer competir naquele momento, vai ter um spot opcional, né, não vai ser o top spot, não vai ser, a ideia que não é que seja melhor, etc, e coisa do tipo, tá, mas a gente trouxe um spot novo, daqui a pouquinho vocês vão ver, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar, tá bom? Eh, Luckcraft Update, então temos um updatezinho no Luckcraft também hoje, que eu vou mostrar para vocês, e temos também as inscrições do Z-Game Arena, daqui a pouco a gente fala sobre como é que vai rolar, quando vai rolar e etcétera. Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo de todos os detalhes, belezinha? E itens com novo cap, né, basicamente a Gation, já faz um tempo que esses Agations ali estão no +8, estavam no +8, né, então hoje vamos ter update no cap dos Agations ali para o +9, tá bom? Hã, vamos lá? Vamos começar a falar sobre as novidades, mostrar para vocês as novidades. Então, Giants Cave é essa zona nova, né, essa área nova que a gente vai trazer para você, na verdade parte de Giants Cave, agora foi reformulada para ser um spot para o pessoal, high level, um spot com mobs ali 93+. Eu falei sobre Fairy, né, Fairylands a gente vai ter uma mudança, né, a gente fez uma mudança em relação ao número de players que precisa para obter XP, né. A gente tinha feito, eu tinha falado para vocês em live, eu sei que vocês não prestam atenção, mas a gente tinha mostrado em live, tá lá na wiki, e você precisava ter 5 players para poder ganhar XP e farmar em Fairylands, tá. Mas o pessoal reclamou muito, falava que era difícil, pô, o cara morre, um cara é gankado, etcétera, e fica difícil de farmar. Então agora o mínimo é de 4 players ao invés de 5. Então você já consegue farmar com 4 players, assim como funcionava Lands of Shadow, né. Então Lands of Shadow funcionava assim, você precisava ter no mínimo 4, a gente fez essa mudança pra Fairylands, pra no mínimo 4 players também, tá bom? Então 4 e 5 players ganham XP, menor que isso, né, 3, 1, 2 e 3 players não ganham XP lá dentro. Ah, tem punição? Não tem nada de punição, basicamente a XP é dividida entre os 4 players, por exemplo, ou pelos 5 players, né, então basicamente teve essa mudancinha aí, tá bom? Hã, vamos lá, a gente também subiu algumas correções para o obelisco, né, que a gente lançou ali, que estava com uns problemas, então a gente lançou mais uma correção hoje, vai lançar mais uma correção hoje, para não ter problemas da captura ali do obelisco, tá bom? Fala sobre o mapa primeiro? Vamos falar, vamos falar. TP Outlaws vai marcar presença na arena? Boa, tem que ser, tem que ter. Aumenta o tempo do TVT para 20 minutos. Tá louco, Wilmix. A galera quer que diminua o tempo do PVT para 3 minutos. Já sugeriram, falaram que 10 minutos era muito. Aí você. É aquilo, gente. Às vezes é bom para uns, às vezes não é bom para outros. Então a gente vai deixar do jeito que tá, porque tem gente pedindo para mudar dos dois lados, tá bom? Mais uma vez ajudando o Voodoo. Ah, Hanser, pelo amor de Deus, cara. Vocês viajam muito que a gente tá ajudando alguém. Eu vou ajudar você então. E vou fazer o seguinte, vamos lá. Vou dar uma ajuda pra você, não, pronto, a ajuda tá dada, valeu. Papinho aqui já deu, já deu. Ajudando fulano, cicrano, não tem faz sentido a gente ajudar ninguém, então, não tem lógica não. "Ah, porque fulano pediu", velho, vocês acham que o cara pede pra gente, a gente faz? Se vocês soubessem o que a galera pede pra gente, se a gente fosse fazer tudo que a galera pede, ferrou, não tinha mais servidor. Então a gente analisa tudo, às vezes é com feedback, às vezes não, às vezes é uma coisa que a gente analisa. Isso foi uma coisa que muita gente pediu e é uma coisa que a gente viu também que estava complicado, né? Às vezes, pô, o cara não conseguia nem montar mais PTs porque não tinha 5 players, que era player suficiente. Então, basicamente, essa foi a mudança foi feita por isso, tá bom? Beouro tem mínimo GS pra ganhar os baús? Porque tem player com 500 de GS ganhando e players com 700 a mais que não ganha nunca. Tem mínimo de dano, tá, pra ganhar os baús. Você precisa dar um dano mínimo.
no raid pra poder ganhar a box, tá? Eu acho que o TVT só tem que melhorar as recompensas pra valer a pena, mas vale a pena já tanto é que a maioria dos players competitivos fazem, você precisa farmar os Warrior Coins, né, enfim. Então TVT ainda vale a pena, né. Battlefield também, Spiritual Stone, então vale a pena. Ah, não vale a pena eu pegar e trocar minhas Warrior Coins. Beleza, pode ser que não vale a pena no momento, pelo preço dos itens, mas vale a pena e é uma coisa necessária pra quem quer jogar o competitivo ali, tá bom? Eu diminuiria o período de inscrição, período de inscrição do quê, Marcelo FPJ? Põe o set do Goku, como assim o set do Goku, cara? A pessoa tá respondendo o ticket de forma errada então, mas obrigado pelo esclarecimento. É verdade, tem CP mínimo também, desculpa, tem CP mínimo e dano mínimo que você precisa aplicar no pet, tá? No boss, né, com o pet, no caso. Eu acho que o TVT tá ótimo, só falta aumentar mais o tempo. Não tem como aumentar, já expliquei aí que a galera tá pedindo pra ser 3 minutos, cara, pô. Bom, vamos lá, gente. Bom, falei pra vocês sobre essas mudanças aí, né, e vamos falar sobre o novo spot, tá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o novo spot, né. Basicamente, como eu disse pra vocês, é um spot que ele é focado no solo player, né, ou em pequenos PTs ou em pequenos grupos, né, mais um solo player, dependendo da força dele, obviamente, ele consegue farmar em todas essas zonas, tá. Então a primeira mudança que vocês vão ver é que na opção aqui de Aden, né, do território de Aden, vocês vão ver um novo teleporte aqui, Giant's Cave Inner, né, na parte interna, na parte lá de baixo do Giant's Cave. Então você pode teleportar por aqui, ou você pode também ir andando lá pro Giant's Cave, que vocês já conhecem, falar com a pedrinha se quiserem, enfim, e descendo lá, é lá no final, lá embaixo, onde tem aquele device de captura e vão estar os mobs. Então vamos portar aqui em Giant's Cave, tá? Na parte inner, que eu vou mostrar pra vocês os spots e como é que eles ficaram, tá bom? Bom, vamos lá. Então o teleporte vai te dar aqui, e aqui a gente vai ter 2 tipos de mobs diferentes, tá? Então beleza, 2 tipos de mobs diferentes. Vamos aqui pra cima, pra eu mostrar pra vocês o primeiro tipo de mob. O primeiro tipo de mob é um mob que ele é focado no solo player single target, ou seja, esses mobs têm resistência ao E, tá? E eles são um pouco mais duros, dão um pouco mais de dano, então provavelmente se você atacar esse mob, vários mobs desses aqui, você deve morrer porque são muito desculpa gente, são muito parecidos com Oasis, né? A gente fez baseado em Oasis, eles são mais fortes que Oasis, dão mais XP, obviamente, que Oasis, tá? Mas a lógica, né, a base, enfim, vocês entendem e funciona de uma forma muito parecida, tá? Giant's Cave, ele tem uma mecânica de mudança dos monstros aqui, do Giants, né? Então eles são evoluídos ou não. Então, a cada 4 horas, né, em períodos ali 12, 16, etc., a cada 4 horas roda o random pra saber se o mob vai ser o evoluído ou o normal. Os evoluídos, eles são um pouco mais fortes, dá um pouco mais de XP, mas basicamente, dependendo da classe, pode ser que o evoluído dê um pouquinho menos de XP. Enfim, vocês vão entender as dinâmicas, eu acho que vocês já sabem como funciona o GC, mas aqui funciona da mesma maneira. Ainda assim, é uma área muito boa, a ideia é que seja melhor do que o Oasis, por exemplo, para quem farma em Oasis hoje, né, em Westerland Oasis, e segue a mesma lógica, tá bom? E também segue a mesma lógica em relação ao mob especial que vai ser spawnado aqui nessa zona, aqui nessa área, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu pegar umas skills aqui e mostrar pra vocês como é que vai funcionar. Basicamente, é como funciona em Oasis, vai ter um tipo de mob especial, né, um tipo de mob elite, que é os Guardian Devices aqui, tá? Então você vai matando o mob, ele vai spawnando pela zona, ó. Deixa eu matar o mob aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai spawnar esse mob aqui, que é o Device Guardian, que é o Nova Giant aqui. E pra que serve esse mob? Esse mob, ele obviamente vai ser um mob também forte aqui da zona, mas ele vai te dar drop de Ancient Adena se você tiver um item na sua bag. Basicamente, como funciona o Wasteland Oasis. Qual que é esse item? Esse item que tá aqui, ó, na L2 Store, que chama Device Destroyer Mechanism. Então você compra 4,90 Zcoin e ele vai durar 12 horas, tá? Vem o packzinho aqui, ó, você tá vendo? Né? Então você pode comprar, né, que ele não vai estar contando o tempo. Se você abrir o pack,
ele vai contar esse tempo aqui, e aí quando você mata esses mobs que são spawnados na zona, ele vai dropar entre 2 e 5 Ancient Adena, tá bom? Cada mob dropa entre 2 e 5 Ancient Adena. Então, ó, tenho nada de Ancient Adena, tenho o itemzinho na minha bag aqui, se eu matar esse mob ele vai me dar Ancient Adena. Ó, esses também funciona assim, tá, gente? Eu não sei se vocês entenderam bem a mecânica, né? Eu expliquei em live, ó. Ó, dropou aqui Ancient Adena, 5 Ancient Adena pra mim. E, obviamente, esse mob, né? O spawn desse mob tem delay, né? Ele vai, de certos em certos tempos, ele vai sendo spawnado aqui na zona. E quem matar esse mob e tiver esse item aqui, né, recebe esse drop de Ancient Adena. É só para o player, se você tiver em PT, não drop para sua PT. Exatamente como funciona o Oasis. É pro player que matou, se o player que matou tem esse item na bag, ele recebe Ancient Adena, tá bom? O Oasis também tem esse mesmo esquema, tá? A gente tem aqui, ó, esse item, né? Eu sei que pode ser que muita gente não entenda, né, como funciona ainda, mas tem o Lightbringer Soul de Oasis, que também vem o packzinho aqui. Agora, quando você abre, ele também dura 12 horas e tem o mesmo esquema lá em Oasis, tá? Tá com esse item no seu inventário, vai spawnar os mobs elites lá de certos tempos e você pode, você matando esse mob, ele vai te dar drop também de Ancient Adena de 2 a 5 Ancient Adena. Belezinha? Então, é uma área que é boa pro single target aqui, como eu falei pra vocês, esses mobs têm resistência ao E, basicamente como funciona Oasis, tá? Então, se você bater o E, vai dar quase nada de dano, tá? E, basicamente, você vai testar aqui e você vai ver que os mobs eles são fortes, mas é bem tranquilo de matar, tá? Especialmente se você for mais forte, são mobs nível 93, desculpa. E vão dar um XP legal, é uma opção viável para quem quer farmar um single target hoje, tá bom? Então esses são os primeiros tipos de mob, tá bom? Que eu mostrei para vocês esses mobs aqui de cima, é basicamente essa salinha aqui que tá cheia de mob, tá? Provavelmente não vai caber tantas pessoas, então, pô, disputem o spot, vai ser um spot legal de XP para o single target, então vocês podem fazer um PVP que seja, mas é isso. Belezinha? E os segundos tipos de mobs são esses aqui de baixo, tá? Então, ó, vou passar aqui pelo Cave Control Device, tá? E andando aqui para a esquerda, vocês vão ver alguns spots para farm em AoE. Então, lá em cima é para quem quer farmar single target, aqui é para quem quer farmar AoE, etc. Porque aqui os mobs são agressivos, né? São sociais, né? Então, quando você bate no mob, vem uma porrada de mob junto, tá bom? Então, tem esse spot daqui, vai ter esse spot aqui também. Então, basicamente, 4 spots aqui fora, tá? Ó, aqui do outro lado também tem mais um spot. E aqui, nessa salinha, tem mais um spot também, tá? Então, mais um spot aqui, dentro da salinha. E mais um outro spot aqui dentro das salinhas. Então, basicamente, 6 spots ali, né? Também é uma área que deve ser mais interessante. Obviamente, não se compara, como eu disse, a Fairy Invaded Lands, tá? Não é essa a ideia, mas é uma opção muito boa, viável para quem quer farmar ou um AoE solo, ou com 2, 3 pessoas, 5 pessoas, depende muito de vocês, tá? A ideia é que dê um XP bacana também para vocês farmarem. Pus, quanto precisa de Combat Power? Não sei, vocês vão ter que testar, sempre rola essa pergunta. Não existe esse lance de combate power mínimo. Depende dos itens que você tem, da classe que você joga, do seu setup, da sua quantidade de AoE e etc, tá bom? Então, testem, mas é bem viável de farmar, é bem tranquilo, tá? Todo mundo ali que tá pelo menos jogando competitivo, que tá bem equipado, deve conseguir farmar aqui também, tá bom? Aqui também tem a mesma mecânica dos mobs single target ali de cima. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu matar um deles. Ó, vou matar um deles aqui. Eles também vão spawnar o Device Guardian, tá? De certos tempos, ó, tá aqui o Device Guardian. Se eu tiver esse item, Destroyer Mechanism, aqui, você vai obter ali Ancient Adena, tá? Então vai dropar pra você Ancient Adena desse mob aqui, beleza? Então, mesmo esquema, de certos tempos, de delay, certo cooldown, certo delay, esse mob vai ser spawnado, tanto aqui quanto lá na parte de cima, single target, e aí você você vai poder obter Ancient Adena se você tiver esse item aqui. Belezinha? Ah, Impulse, pô, e Toy? O que é que eu faço com as pedras de Toy? A gente deve fazer um rework em Toy em breve, tá? Especialmente nos andares mais altos, né? Porque são zonas distanciadas, que tem limite de tempo, tá? Não agora, mas a gente, em breve, num futuro próximo, devemos fazer um rework em Toy para que Toy ainda seja interessante, além dessas zonas novas externas, né? Hoje a gente sabe que Fairy tá dando muita XP, essa zona também vai ser uma zona que vai dar um XP bacana, legal, tá? Para uma opção viável ali para quem quer farmar. Obviamente, quero farmar com a minha PT, quero ganhar muita XP, o lugar vai ser continuar sendo Fairy Invaded Lands hoje, né? Pô, quero farmar solo, pô, tô com um duo aqui com meu amigo, provavelmente você vai farmar no lugar
numa dessas zonas, desses spots aqui de AoE. Ou, pô, quero farmar sozinho, eu sou uma classe que não tem tanto potencial de AoE, você vai poder farmar single lá na parte de cima dessa zona aqui. Belezinha? Então, muito simples, é um spot novo que vai dar XP, vai dar Adena, etc. Não é um top spot de Adena, a ideia não é ser um top spot você farmar Adena, é pra você farmar XP. Porra, Impulso, tô farmando muita XP, mas minha Adena não compensa. Você vai ter que fazer uma escolha. Aí você quer farmar Adena, talvez você Toy vale mais a pena, outros lugares vale mais a pena, e aqui é pra farmar XP. Não quer dizer que não dropa Adena, mas o que eu quero dizer é que é um spot que é mais ou menos o que a gente tenta fazer com esses spots, né? De balancear. Spot que dá muita XP, não vai dar tanta Adena assim, tá? E vice-versa. Belezinha? F o quê? A live caiu? O que foi, gente? Caiu não? Ah, não dropa Adena. Não, dropa Adena sim, gente. Eu não quis dizer que não dropa Adena. É uma quantidade que não é um top spot de Adena. Não é o melhor spot, provavelmente, pra você farmar Adena, tá? Mas dropa Adena sim. Eu falei que não dropava, então eu falei errado. Dropa Adena, mas é uma quantidade, né? Que é ok pra o spot, mas não é o top spot pra farm de Adena, tá bom? Por isso que eu falei, Adena razoável vai ter mais XP, então eu falei certo. Beleza. Então, beleza, entendido, né, gente? Ó, pra quem ainda não sabe, como eu falei, pra você obter a Anciente Adena desses mobs do Device Guardian que fica spawnando aqui, você precisa comprar esse item. Você pode comprar ele, o packzinho, e usar ele, abrir ele, né? Ele vai durar 12 horas, então durante 12 horas você vai farmar Anciente Adena desses monstros aqui, tá bom? Ó, Oasis também, essa mecânica já existe em Oasis. Não sei se o pessoal tá aproveitando dessa mecânica, mas já existe. Também tem o item aqui, ó, o Oasis Lightbringer Soul. Então, você tendo esse item no inventário também, como eu mostrei pra vocês, dura 12 horas, tá bom? E vocês podem farmar na Cintiadena lá dos elites que spawnam. Vocês devem ter percebido, quando você tá matando em Westeland Oasis, tempos em tempos spawna um elite mob lá, um monstro elite chamado elite. E aí, você, se tiver esse item na bag, você consegue farmar na Cintiadena. Belezinha? Ficou claro, né, gente? E tá claro, nenhuma dúvida. É muito simples, uma mecânica simples de farm de A e uma área também, como eu falei aí, para vocês, alternativa para quem quiser. Para quem quiser farmar, belezinha? Galera que tava falando de Toy, como eu disse, né? Eu já falei, mas posso repetir. Toy, a gente deve fazer um rework em breve, tá, gente? Pô, eu tenho 500 mil pedras de Toy. Calma. Em breve vai rolar um rework, você vai poder usar suas pedrinhas também, tá bom? Então fiquem tranquilos, fiquem em paz em relação a isso, tá? Belezinha? Vamos lá, ó. Vamos então olhar as próximas novidades. Update no Lucky Craft, tá? Deixa eu pegar minha colinha aqui para não falar besteira, pra gente ver o que é que foi atualizado no Lucky Craft, tá? Vamos lá. Tá. Vou mostrar para vocês em game o que atualizamos no Lucky Craft esta semana, tá? Lucky Craft, para quem não conhece, mais uma vez, é um sistema nosso que vai estar aqui no Special Craft, na abinha de evento, tá? Tem alguns itens aqui, ó, Lucky Craft Daily e Lucky Craft Weekly, tá? Os Daily são itens que podem ser clicados todos os dias, e os Weekly são itens que podem ser clicados semanalmente, tá? Você vai usar a Dena e o seu Lucky Craft Token, esse tokenzinho que você compra ou na L2 Store, ou na Lcoin Store, aqui, tá? Também diariamente você consegue comprar para você conseguir, né, para você tentar o clique desses itens aqui. São itens limitados por server, tá? Então, basicamente, os itens diários, digamos, ó, tem esse Spellbook cupom de 3 estrelas, ele é limitado a 1 por server, ou seja, todos os dias vai ter um disponível para o clique. Se alguém do servidor conseguiu esse clique com sucesso, conseguiu pegar esse item fica indisponível e você só consegue clicar no próximo dia, tá? Tudo isso para esses itens semanais, tá? Desculpa, diários, tá? E as primeiras mudanças são essas aqui, ó. Alteramos esses braceletes e o broche, que antes era level 6, agora vocês vão clicar level 7, tá? Um por dia por servidor, no diário, então você pode clicar esse item aqui, temos essa alteração, tá? E nos itens semanais a gente adicionou uma doll pack level 2 a mais, tá? Antes eram 2 por semana, a gente adicionou mais uma por semana, agora são 3 cliques de doll level 2 semanalmente. Belezinha? E o que mais que a gente fez?
Eu acho que foi isso por enquanto, tá? Beleza? Nenhuma dúvida, né, gente? Pra quem não conhece, como eu falei pra vocês, Lockcraft Token mais adendo é o item que você vai usar, tá bom? Compra na L2 Store ou compra na Elecon Store aqui, tá? E aí você pode clicando, reseta todo dia às 7 da noite e nos semanais, né, nos itens que são clicados semanalmente, toda quarta-feira às 7 da noite. Belezinha? Então, essa foi a alteração que fizemos, a novidade que trouxemos no Luckcraft, beleza? Deixa eu ver o que, é que a gente tem mais aqui. Bom, tem os itens com novo cap, né? Isso eu não preciso nem mostrar. Então, todos os Agations que antes tinham cap de mais 8, agora tem o cap de mais 9, tá? Então, o enchante máximo agora vai para mais 9. E é basicamente isso em relação aos updates baseados no roadmap, tá? Bom, agora eu quero trazer para vocês algumas novidades aqui que vocês vão ver que são interessantes, que é, deixa eu ir em game aqui, que é uma coisa que muita gente pedia pra gente, muita gente, já tava na nossa lista, ó, tinha um tempão pra gente fazer, e o pessoal vem pedindo, veio sugerindo, e a gente finalmente trouxe pra vocês, que é, vou mostrar aqui em game, uma nova action, né, uma nova ação, que é o Next Target para o PVP, tá? É uma coisa que eu sei que a galera estava acostumada, outros servidores, etc. E a gente estava na nossa lista ali, a gente decidiu dar uma priorizada essa semana e trazer o Next Target PVP. Como é que vai funcionar? Basicamente é um Next Target, só que só funciona para inimigos, para chars, para personagens, tá? Eu sei que vocês eu, de verdade, sendo muito sincero, eu era contra isso. Porque, cara, vocês têm que ser muito devagar de dedo pra não conseguir dar 2 cliques aqui e tocar no Next Target no PVP, pô. Vocês precisam ter um Next Target especial pra isso. Mas, tudo bem, eu entendo essas limitações de vocês. Brincando, mas tudo bem, vai. É... E basicamente agora vai ter o Next Target para PVP, tá? E basicamente ele vai funcionar assim, ó. Se eu clicar aqui, ó, Next Target, ó, não vai acontecer nada, tá vendo? Não tô pegando target de ninguém, não tenho nenhum inimigo próximo. Se eu clicar no Next Target normal, ele vai pegar o target que tá disposto aqui, né? Se for Characters, também não vai funcionar, né? Porque não tem nenhum inimigo próximo, tá? Mas se eu mudar aqui para Any Target, que seja, ou para Monster e tudo mais, ele vai pegar normal o target dos mobs, tá? A diferença aqui, você vai ver aqui, ó, esse tem o PVPzinho, né, tem o nomezinho aqui, ó, PVP, tá pequeno, mas eu acho que vocês conseguem ver, tá? E aí, esse aqui vai funcionar somente para inimigos, para personagens inimigos, né? Personagem flag, personagem que tá em war com você e etc. Tá bom? Beleza? Temos mais novidades, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada no que a gente tem. Tem muita novidade, tá, gente? Por isso que eu tô olhando aqui. Eu tô vendo a ordem aqui que a gente vai fazer das coisas, tá? Tá. Bom, como acho que todos os líderes, né, o pessoal do competitivo tá aí, a gente fez algumas mudanças, tá? Em algumas pequenas mudanças nos raids, tá? Impulse fez pra ajudar o tal, fez pra ajudar o Malt, fez pra ajudar o Voodoo, fez pra ajudar o, sabe, qualquer pessoa. Ninguém pediu nada disso que tá sendo feito. Basicamente, que eu vou passar pra vocês. A gente, como staff, viu que a gente precisava fazer algumas pequenas mudanças aqui para vocês, para vocês, para que a Prime seja mais divertida, para que os PVPs por boss sejam mais divertidos, tá? Então, prestem um pouquinho de atenção aí para vocês verem o que a gente teve de mudança, tá? Aliás, essa primeira mudança foi um pedido dos líderes, todos os líderes pediram, tá? Então essa primeira mudança foi um pedido deles, essa sim, que foi remover os boys da tarde nos dias de domingo, tá? Então, no domingo, né, estavam tendo esses boys Astacan, Laciano, Baraquiel e Gabriele, tá? Então, pessoal, todos os líderes aí estavam pedindo para remover isso no domingo, que era chato, ninguém queria jogar no domingo, tinha pouca gente, etc. Os caras precisavam descansar. Então a gente removeu esses boys aí do domingo, tá bom? E basicamente todas as outras mudanças são mudanças que a gente viu que estava precisando fazer na Prime e vão ser legais aí. E eu tenho certeza que todo mundo vai curtir, dar chance para quem tá perdendo dar um comeback, enfim, o PVP vai se tornar mais interessante. Quais são as mudanças, tá? Primeira delas,
Raids de Prime, de mapa, os épicos ali, né, etc. Esses, basicamente os épicos, né? Eles tiveram uma mudança na barreira deles, tá? Então a gente colocou um pouquinho mais de hits para quebrar a barreira, 20% a mais de hits. Se você fizer um cálculo, você vai ver que não é muita coisa. Então 20% a mais vai demorar para quebrar a barreira, torna esse PVP um pouquinho mais dinâmico, né? O cara pode trabalhar para fazer uma barreira, segurar um boss, etc. Então, é, basicamente, um pouquinho mais de barreira nesses raids de fora, né? Nos raids épicos. Nos raids de instância, tá? De Time Limited Zones, quais são esses raids, tá? Vou falar pra vocês todos eles, eu posso esquecer de alguns, mas eu vou tentar. Os raids de Loa, né? Behemoth, Ultimate Behemoth. Os raids de Frost Lord, Plakias, Tyron, etc. E os raids também de Vulcan, né? Obviamente o Vulcan, o Valation, tá? O Inverdia de Vulcan. E os boys também das outras zonas instanciadas que são Kelvin, Van Halter e Ferion, tá? Então, essa barreira deles foi aumentada, tá? Essa teve um aumento significativo, 50% a mais, cerca de 50% a mais, nesses raids aí de zonas instanciadas, tá? De zonas com time limit. E também teve aumento no HP deles de 100%. Então, vai dobrar o HP desses raids de instância. Como são raids que você precisa reagrupar, às vezes não tava tendo nenhum PVP. Era meio que um raid de quem chegasse primeiro e não faz sentido. A gente quer que tenha o PVP, quer que a galera pelo menos tente fazer esse boss, né? Como teve ali, enfim, problemas ali durante essa semana. Então, esses raids que precisam de reagrupe, a gente aumentou o HP e a barreira deles vai ser um pouco maior, né? Cerca de 50% a mais na barreira ali, pra ter um PVP mais dinâmico. Pô, tem um regrupo, você tem que ir andando basicamente em todos os boss. Frostlord, Loa, Vulcan também, tá? E todos esses outros redes de instância, a gente aumentou a barreira e aumentou o HP deles. Fazia muito tempo, meses, eu acho que, sei lá, 4, 5 meses que a gente não aumenta nada nos raids, não muda nada nos raids. E a galera vai evoluindo, né? Tem muito gear a mais. Então tem boss sendo derretido em, sei lá, 15 segundos, cara, 20 segundos. Então não faz sentido, né? Principalmente esses raids de instância que precisa regrupar, precisa ir andando, precisa voltar. Enfim, tava estimulando o PVP, tava virando uma parada PVE que a gente não quer que aconteça. Belezinha? Então, essa mudança. Inclusive, a gente corrigiu a zona de Vulcan também, tá? Importante, que tava com problema, não tava funcionando a safe zone ali em Vulcan, tá? Agora tá funcionando aquela zona inicial ali, a safe zone, tá? Então teve problema aí nas últimas 2 semanas, tá? Tava com problema, tava zona PVP, não deveria ser assim, deveria ter a safe zone ali, como tem em Loa, como tem em Frostlord, todas essas zonas distanciadas. Então a zona de respawn é safe, tá? Aquele círculo ali de Vulcan, tá? Quando você sai, aí sim vira zona PVP, tá bom? Então, pra galera poder fazer um PVP justo ali nessa zona, tá bom? Então é isso, ó, mudança nesses raids, tá? Lembrando, mais uma vez, atenção pra galera, lembrem-se, raids épicos de Prime, os épicos de Prime, 20% a mais de barreira, tá? Raids instanciados, de Loa, de Frostlord, de Vulcan, de Kelvin, o dobro de HP, então vai ter mais HP e uma barreira também maior, né? 50% a mais de barreira, então é legal você criar uma estratégia, você fazer um real group, né? E não só chegar primeiro e bater no boss, tá? E também teve melhorias, né, nos drops de alguns raids. Basicamente foi nos drops dos raids de Hellbound, tá? Porque no dia de Hellbound, né, os raids são menores, a quantidade é menor de raids, tá? Então sai menos drop, tá? São raids que demoram um pouquinho mais, né? Então os de Hellbound estão num ponto legal, né? Como a gente quer que funcione, ou seja, você consegue, pô, perder com a sua side o PVP, voltar andando e ainda assim conseguir fazer o PVP, né? Por causa da barreira, da quantidade de HP, etc. Então o Hellbound estava funcionando legal, só que os drops eles não estavam tão legais como deveriam ser. Então a gente melhorou os drops, né, tanto de DKP quanto de raid chest dos boys de Hellbound, tá bom? Então, melhorias nesses drops de Hellbound, deixa eu ver o que a gente fez mais de alteração. Tá, alteramos também um dos respawns ali do Immortal Gord, tá? Tinha um respawn do Immortal Gord que ele ficava bugando por dentro do morro, né? Aquele perto ali, eu acho que o mais perto ali do respawn, tá? Então a galera conseguia atravessar com o boss por dentro do morro, isso não deveria acontecer. Então é um problema ali de geodata, etc. Então o que a gente fez para resolver? A gente alterou aquele lugar deles para aquele lugar dele para um lugar que seja mais centralizado ali. Bem perto ali também, mas um pouquinho mais pro lado, para não ter esse problema de ficar entrando dentro do morro ali, né? Enfim. E, beleza. Todas essas mudanças de drop, mudança de barreira, e temos uma mudança que a gente também viu, tá? Isso não foi feedback de basicamente ninguém também.
a gente viu que o Antares também estava funcionando com essa mecânica de ser full PvE, tá? A dinâmica do Antares estava sendo, entra, bate no raid, né? Entra lá, fica toda a side batendo no raid, batendo no raid, batendo no raid, batendo no raid, e não é assim que tem que funcionar, que deve funcionar, é chato, né? Não tem lógica nenhuma. Então a gente fez algumas pequenas mudanças, tá? No Antares, tá? Primeira mudança, tá? A gente colocou o Antares para quanto mais fraco o Antares tiver, quanto menos HP o Antares tiver, mais debuffs ele vai spawnar, ou seja, ele vai dar mais stun, mais paralyze, mais debuff que tira status, tá? Vai dar mais skills de dano. Então, o Antares agora vai passar a spawnar mais debuffs, tá? Especialmente stun, o paralyze, todos esses debuffs de controle, para que tenha uma dinâmica ali de PVP, uma chance de alguém, pô, usar essa mecânica dos debuffs, como a galera já faz hoje na Prime, né? A gente sabe que tem debuffs todos os épicos, né? O Core dando stun, a Chianti dando knockdown. Então, a ideia do Antares é que ele spawne com mais frequência essas skills, né? Esses controles, para que a galera consiga fazer um PVP ali, né, minimamente decente ali, né, usar disso para tentar fazer um PVP, etc, tá? Então essa é a primeira mudança no Antares, tá? A segunda mudança eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vou mostrar para vocês o que é que foi, que basicamente foram nos teleportes, tá? Um dos problemas também do Antares estar sendo muito PvE é que você basicamente portava numa das opções ali, né? Eu não lembro quais agora, mas tinha opções que você ficava do lado do boss. Você só portava e batia no boss. Portava, batia no boss. Portava, batia no boss, tá? Não vai estar habilitado aqui porque o Antares não está habilitado, mas agora o Antares vai ter somente 3 opções de teleporte. Eu vou mostrar para vocês quais são, tá? Basicamente, tá? O Antares agora ele vai ter somente 3 opções de teleporte, tá? Ao invés das 5 que tinham antes, tá? A primeira delas é 12 o'clock, tá? 12 no relógio, que não teve mudança, então 12 o'clock se mantém, é mais ou menos aqui, né? Que é 12 o'clock, né? Estamos olhando para cima do relógio, então é mais ou menos aqui que é esse primeiro teleporte, tá? O segundo teleporte vai ser 3 o'clock, então 3 horas no relógio, que vai ser mais ou menos aqui, ó. Por aqui pelo fundo, tá? Então, mais ou menos aqui pelo fundo, 3 o'clock, tá? E o terceiro e o último deles é 9 o'clock, tá? 9 no relógio, que é no sentido contrário, é lá no finalzinho aqui também, tá? 9 o'clock é por aqui, por essas áreas aqui. Eu não vou saber o local exato, obviamente, mas é por aqui, tá? É só você se guiar pelo relógio. 12 aqui para frente, 3, né, para sua direita e 9 para sua esquerda, né? Você olhando para fora da caverna, a direção que o Antara está olhando, né? Então tem esses 3 teleportes são mais longe, então. Você vai precisar fazer um regroup. Você vai pôr o outro clã, outra side. A outra side vai precisar fazer o regroup e voltar. Então, vai ficar basicamente uma coisa mais dinâmica que não vai ser só PvE. Portou, bate no boss, portou, bate no boss. Inclusive porque o boss provavelmente vai spawnar, né? Deve spawnar mais debuffs, mais controle. Então é interessante que esse PVP aconteça para você ter o controle da zona do boss, tá bom? A gente vai estar monitorando, né? O Antares, né? A gente estava usando a mecânica Antares, a mecânica retail do Antares. Então a gente não tinha feito nenhuma mudança além do limite de dano, tá? E é muito delicado mexer nisso, porque é um boss que tem muita mecânica, muita coisa. Então a gente vai estar monitorando. Tá legal, não tá legal, a gente vai estar olhando, como a gente olhou nas últimas 2 semanas e a gente viu que não tava legal, tá? Então a gente vai estar monitorando. E se não tiver legal ainda, a gente vai ver o que é que a gente pode melhorar, etc. Se tiver legal e puder melhorar mais, vamos melhorar mais, tá bom? Então a ideia é que estimule a competição pelo Antares, seja para atrapalhar o Antares, né? Não sei se vocês sabem, o Antares dura 1 hora, então, pô, você não quer deixar que a outra side faça, mesmo que você não consiga fazer, então você consegue segurar por 1 hora ali que o Antares vai despawnar. Então, com essa mecânica de regroup, né, dos spawns mais longe, dos debuffs, né, sendo spawnado, sendo usados com mais frequência, eu acho que é possível tanto fazer isso, tanto brigar o PVP, segurar o boss por 1 hora, que seja. Então, é uma dinâmica, é uma mecânica que deve funcionar. Vamos estar monitorando, esperamos que funcione, que seja legal para todo mundo. Belezinha? Então, basicamente são essas as mudanças aí nos raids aí, né? De Prime, né? Os raids ali dos boss competitivos ali. Então, aumento das barreiras das Primes, tá? Das barreiras dos épicos e dos itens, desculpa, dos boss instanciados, tá? Os boss instanciados também tiveram aumento no HP, tá? Todos esses boss de instância, tá bom? Hellbound, melhoria nos drops de Hellbound, tá? Nas caixinhas de Hellbound e no DKP daqueles boss de Hellbound, tá? Alteração naquela lock do Immortal Gord, tá? Pra não bugar dentro do morro ali da parede e não atravessar.
beleza? E alteração no Antares, tá? Alteração nos teleportes, somente ter esses teleportes agora que vão ser mais longe, tá? Então estimula o regroup, não vai ser um teleporte de portar e voltar a portar e bater no boss, tá? E, né, o aumento na chance do uso desses debuffs aí pelo Antares, pelo raid. Belezinha? Então essas as mudanças mais importantes, digamos assim, né, que a gente tá trazendo hoje aí em relação a esses raids, tá? Raids de Prime e redes do pessoal competitivo, tenho certeza que vai ser mais divertido, mais legal. Ninguém quer, né? Aliás, algumas pessoas querem, mas eu acho que a maioria da galera tá competindo, quer brincar o PVP, quer que tenha uma estratégia, não quer um boss que seja só bateu no boss. Ah, chegamos primeiro, ganhamos o boss, acabou, tá? Ou chegamos aqui, vamos ficar só voltando e tentar ganhar no DPS. Não é essa a ideia, isso não é legal, tá? Aliás, não é nem, né, o próprio nome já diz, né, são raids competitivos, então tem que haver com uma competição, e uma competição não é uma competição de PvE, de quem dá mais dano, não é isso que a gente quer. Tá bom? Então vamos estar monitorando, vamos estar olhando se está tudo legal. Se tiver possibilidade de melhoria, vamos fazer mais melhoria. Se não tiver legal, vamos continuar trabalhando para que fique legal, beleza? Então a gente vai continuar monitorando aí. Belezinha? Falei bastante, hein? Pô, bastante novidades hoje aqui. Não parei de falar um minuto, rapaz. A garganta tá como aqui? Ahn, Bom, eu acho assim que de principais novidades são essas. A gente trouxe também hoje uma série de fixes. Recomendo que vocês leiam lá no nosso Discord. Daqui a pouquinho o Dremer deve estar postando na nossa parte ali de changelog de updates. Então você vai ver todos os updates, tem muito fix que a gente trouxe hoje. Só porque eu vi aqui, foram, sei lá, mais de 30 fixes que a gente trouxe, de reportes, etc, de coisas que a gente identificou. Então, vocês podem dar uma olhadinha lá no nosso Discord assim que estiver pronto. O Dremer posta lá para que vocês vejam tudo. Belezinha? Vamos lançar o sorteio já? Vamos fazer o seguinte, ó. Me dá 2 minutinhos, jogo rápido, vou no banheiro, na volta a gente já começa sorteio e fala sobre mais novidadezinhas legais que a gente tem pra vocês, belezinha? Então, 2 minutinhos e já voltamos, tá? Até já. Prontinho, galera. Estamos de volta. Falei que era rápido, pô. E a gente faz tudo jogo rápido, tá? Bom, vamos lá. Calma aí, gente. Só um minuto. Não sei o que tá acontecendo com o cachorro aqui, mas ele tá esquisito. Um minutinho, gente. Já volto. Bom, voltamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Vamos rodar o primeiro sorteiozinho então? Vamos lá. Deixa eu configurar aqui o primeiro sorteio. Vocês querem o quê? Vocês querem 3 sorteios de Cinza Coin ou 5 sorteios de 50? Fala aí, o que é que vocês acham? Seis, 5? Ixi, aí ferrou. Ainda tem. Estamos no impasse aí. Vocês têm que chegar numa conclusão aí, cara. E aí? Nada ainda? 5 de 5, não, 6 de 5. Ah, 6 de 50 aí vocês estão avacalhando, então vai ser 3, pronto. Vai ser 3, resolvido. Bom, ó, o chat aqui tem delay, tá? O chat aqui tem delay. O chat aqui tem delay, então parem de digitar que eu vou configurar, senão vocês não vão conseguir digitar, caso vocês ganhem o sorteio, tá? Então vamos lá. Enquanto eu configuro aqui, parem de digitar no chat aí pra não dar ruim, vocês ficarem no cooldown aí, né, de chat e vocês perderem, tá? Pode acontecer. Então, já se liga aí nos chats aí. Tá. Quem ainda não tá seguindo no Instagram,